Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática, onde vamos aprender sobre o princípio multiplicativo da contagem. Peço que você preste bastante atenção nessa aula, faça as anotações, pois elas serão muito importantes para a continuidade dos nossos estudos. Então, vamos lá! O que é o princípio multiplicativo da contagem? O princípio multiplicativo ou fundamental da contagem é o principal conceito ensinado na análise combinatória. É a partir dele que se desenvolveram os demais conceitos dessa área e as fórmulas de fatorial, combinação, arranjo, permutação. Entender esse princípio é essencial para compreender situações que envolvem contagem. Então, nós vamos entrar agora num novo conteúdo, que é a análise combinatória, mas para que a gente possa entender mais a fundo a análise combinatória, nós precisamos fixar bem este conceito do princípio multiplicativo ou fundamental da contagem. Tudo bem? Vamos tentar ver isso na forma de um exemplo. Exemplo 1. O professor Marcelo vai viajar de São Paulo a Alagoas com uma escala na Bahia. Então, o professor vai partir de São Paulo. Ele sabe que para chegar, ele possui uma escala a fazer. Essa escala, certo? É lá na Bahia e posteriormente até Alagoas. Ele tem 3 caminhos possíveis até a Bahia, ok? Então, ele tem, professor, para ele chegar até a Bahia, ele pode escolher 3 caminhos a seguir ali, 3 aviões diferentes, como queira. E, para chegar até Alagoas, ele tem outros 4 caminhos que ele pode optar para chegar ao seu destino, do Alagoas, e curtir as suas férias, certo? Pergunta: quantos trajetos diferentes o professor pode fazer até Alagoas? Então, veja só, se ele tem C1, C2, C3, tá? E aqui, da Bahia até Alagoas, tem 1 trajeto, 2 trajetos, 3 trajetos, 4 trajetos. Então, se ele optar em fazer o caminho 1, para ele dar seguimento até o destino dele, ele tem outras 4 opções na Bahia. Se ele optar em fazer aqui o caminho 2, ele tem outras 4 opções na Bahia até Alagoas. Se ele optar em fazer o caminho 3, ele tem outras 4 opções da Bahia até Alagoas. Se você prestou bastante atenção, o que ele está fazendo? Ó, se ele tem 3 caminhos possíveis até a Bahia e outros 4 caminhos possíveis até Alagoas, então ele tem 12 trajetos ou 12 caminhos diferentes para chegar até Alagoas. Opções diferentes aí que ele pode estar fazendo para fazer a sua viagem e curtir as suas férias. Isso mesmo, nós vamos trabalhar com multiplicações. Tudo bem? Vamos aqui dar seguimento, certo? Ali está a resposta. Vamos daqui dar seguimento, vamos ver mais um exemplo. Quantos veículos podem ser licenciados se cada placa tiver 3 vogais, podendo repetir, e 4 algarismos distintos? Então, a gente sabe que para um veículo ser legalizado, ele tem que fazer o licenciamento, certo? E para formulação da sua placa, que é a autorização aí que ele tem para trafegar. Então, aqui nós temos uma placa com 3 vogais e 4 algarismos. Se eu for montar as vogais, lembrando, ele falou, pode repetir essas vogais. Quantas vogais eu possuo? 1,
2, 3, 4, 5. 5 vogais. Certo? Então, aqui, nesses 3 primeiros dígitos aqui, ó, esses 3 primeiros iniciais da placa, podem ser 5 vogais e elas podem se repetir. E os algarismos são de 0 a 9. Lembrando, distintos, ou seja, não se pode repetir. Então, eu consigo colocar 5 vogais, podendo repetir as posições aqui no início. Só que olha na hora de colocar os algarismos. No primeiro algarismo aqui, ó, de números, que eu vou estar colocando aqui, ó, na minha parte da minha placa, eu tenho 10 opções. De 0 a 9 são 10 algarismos, incluindo o 0 que está ali, 10 opções. Só que ele não pode se repetir. Então, se eu usei um número aqui nesse primeiro algarismo aqui, eu não vou poder repetir aqui no segundo. Então, quantas opções eu vou ter? 9 opções. Se eu repetir, agora ó, o seguinte, feito aqui, 9, eu não vou poder usar ele aqui. Então, quer dizer, se eu coloquei ele aqui nessa posição, na segunda posição dos algarismos aqui, eu não vou poder usar ele aqui, ó, na terceira opção do algarismo. Então, me sobram 8 opções para eu colocar de algarismos. Como eu já coloquei o meu seguinte aqui, ó, o meu terceiro algarismo seguinte aqui, eu vou para o próximo, o quarto. Só que eu não vou poder usar os outros 3 algarismos que eu já usei anteriormente. Então, me sobram 7 opções. Olha só. 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho 125, aliás, opções ou posições de vogais aqui no início. E fazendo a multiplicação, 9 vezes 10, 90, vezes 8, 720, vezes 7, 5.040. Ou seja, eu vou ter que multiplicar 125 vezes 5.040. Esse resultado vai me dar 630.000, ou seja, podem ser licenciados 630.000 veículos, ok? Então, muita atenção na hora de você realizar essas leituras, faça elas com calma, porque elas podem determinar o seu acerto ou não nas resoluções das situações problemas, beleza? Vamos entender um pouquinho o que é fatorial. Agora é um conceito novo. Fatorial é um número natural inteiro positivo, o qual é representado por n, fatorial. O fatorial de um número é calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores, até chegar ao número 1. Então, veja só. O produto de zero é excluído, certo? Então, olha aqui o que eu tenho aí. N fatorial é igual a n vezes n menos 1, que é igual vezes n menos 2, vezes n menos 3 fatorial. Certo? Então, você deve se perguntar assim, mas professor, o quê? Eu não entendi. O que você está querendo, está dizendo? Está falando grego? Eu não entendi nada. Então, vamos ver na prática, porque na prática é mais fácil. Então, vamos lá. Fatorial de 1. Fatorial de 1 é 1. Certo? Lemos fatorial de 1. Fatorial de 2. Então, fatorial de 2 é 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Olha só. Lemos 2 fatorial. Agora, olha o seguinte. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 é igual a 6. Lemos 3 fatorial. Fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é igual a 14. Nós lemos 4 fatorial. 5 fatorial, ou fatorial de 5. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 é igual a 20.
20 vezes 3 é igual a 60. 60 vezes 2 é igual a 120. E 120 vezes 1 é igual a 120. Lemos fatorial de 5. Você está percebendo que quando eu vou aumentando o meu fatorial, é só eu estar multiplicando pela sequência dele, até que ele chegue a 1. Ó, veja aqui mais um exemplo. Fatorial de 6. O que é o fatorial de 6? Ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, ele sempre vai multiplicar pelo número anterior, até chegar a 1. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 é igual a 360. 360 vezes 2 é igual a 720. Beleza? E nós lemos 6 fatoriais. E assim sucessivamente. Tá? Ó, vamos ver aqui o fatorial de 8. O fatorial de 8 é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar ali 40.320. E o fatorial? Lemos o fatorial de 8. Tá? O número fatorial também pode ser representado da seguinte maneira. Olha isso aqui, ó. 5 fatorial, aliás, 6 fatorial, é igual a 6 vezes 5 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, e assim sucessivamente. Ok? Usamos esse tipo de representação em simplificação de fatoriais, tá bom? Vou mostrar isso mais à frente para vocês. Operações com fatoriais. Como fazemos isso? Então, veja bem. Adição. 5 fatorial mais 3 fatorial. O que eu preciso fazer? Achar o fatorial de 5 e achar também o fatorial de 3. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 é igual a 120. Professor, o senhor não colocou 1. Porque não vai mudar, não vai fazer diferença eu colocar 1 ali. Ele não vai alterar o resultado. Porque 1 vezes 120 é igual a 120. Tá? Lembra que o 1 é um elemento neutro aí na matemática. Então, eu vou ter 120. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu vou ter 120 mais 6 é igual a 126. Subtração de fatoriais. É a mesma coisa, só que ao invés de aumentar, eu vou diminuir. Veja só. 4 fatorial menos 2 fatorial. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 não faz diferença. Então, ó, o que eu vou obter? Aliás, menos ali, né, melhor falando, 2 vezes 1. Ok? Quanto que é 4 vezes 3 vezes 2? É igual a 24. Olha aqui, ó, 2 vezes 1 é igual a 2. Beleza? 24 menos 2 é igual a 22. Tudo bem? E a multiplicação de fatoriais. A multiplicação de fatorial é a mesma coisa. Primeiro resolvo o fatorial de um para depois achar o fatorial do outro e por último eu multiplico tudo. Então, ó, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Se caso você quiser colocar 1 ali, você pode colocar que não vai alterar o resultado final. E vezes, né, o zero fatorial. Professor, o que é o zero fatorial? O zero fatorial é 1. Tá bom? Então, sempre que alguém perguntar para você o que é zero fatorial é 1. Tá bom? Ele existe, certo? Então, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 vai dar 20. Vezes 3 vai dar 60, vezes 2 vai dar igual a 120. Vezes 1, certo? 120 vezes 1 é igual a 120. Tudo bem? E, por último, nós vamos ver aí a divisão de fatoriais. Então, o que eu tenho ali? Ó? 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Olha só o que eu posso e devo fazer. O que é 7 fatorial? É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Mas, professor, por que o senhor não fez a mesma coisa ali embaixo? E também, por que o senhor não continuou ali o 3, o 2, o 1?
Porque, veja bem, o 4 fatorial, certo? Na divisão, está dividindo 4 fatorial. Quanto que é 4 dividido por 4? É 1. E o 1 não vai mudar. Então, quando eu chego no fatorial mais próximo aqui, aliás, igual ao meu denominador, ao meu divisor aqui, eu posso automaticamente cortar, ou seja, parar o meu cálculo de divisão, o meu cálculo de fatoração, de fatorial, melhor dizendo, tá bom? E que eu já vou obter o resultado, que vai ser 7 vezes 6 vezes 5. Nesse caso, vou chegar no resultado de 310, ok? Então, quando eu tenho essa igualdade de fatorial na divisão, eu já corto, já simplifico aqui, que é uma forma certa de estar falando, e obtenho o resultado final, que é 210. Tudo bem? Então, acredito que você tenha entendido aí esse conteúdo e só vamos melhorar se nós praticarmos. Então, bora estudar, porque isso é muito importante. Então, vamos para algumas considerações finais. Faça os exercícios para fixação, pois eles serão muito importantes aí, tá bom? Em caso de dúvidas, tá bom? Estou aqui para tirar as suas dúvidas, seja elas quais forem. Então, entre em contato comigo através dos canais de comunicação, tá bom? Da escola, tá? Que estarei à disposição de vocês. E este professor tem alunos maravilhosos, é o que eu digo sempre. Meus alunos são maravilhosos, são incríveis, são fantásticos. Por quê? Porque estão sempre junto comigo aí em busca de um objetivo só, que é ter mais conhecimento, estar mais preparado para o futuro. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau.